Na vastidão crua das savanas africanas, onde a vida se sustenta em ciclos de fome, força e instinto, a sobrevivência não é um luxo, é um teste constante. Nesse ambiente impiedoso, onde cada ser nasce já em dívida com o tempo, surgiu Sekekama, um leão que à primeira vista parecia ordinário, mas na natureza nada é apenas o que parece. Sekekama não nasceu destinado. Ele nasceu em silêncio, como todos os outros. Não era o maior filhote, nem o mais agressivo. Enquanto seus irmãos competiam ainda nas patas, Sekekama ficava à margem. Observava. Enquanto outros testavam suas garras nos primeiros confrontos de hierarquia, ele testava os ventos, os cheiros, os padrões invisíveis de tudo ao redor. Na natureza selvagem, o que não se impõe rapidamente, geralmente desaparece. Mas Sekekama entendeu cedo que não precisava disputar o tempo dos outros. Ele podia criar o seu. Sua juventude foi marcada por ausência de glória. E foi exatamente aí que ele começou a se distanciar dos demais. Enquanto a maioria busca ser visto, Sekekama se preparava para ser lembrado. Ele não forçava respeito. Ele o acumulava lentamente, como a água subterrânea que ninguém nota, até brotar com força na seca. O velho rei, seu pai, era temido. Reinava com brutalidade. Expulsava rivais sem hesitar. Eliminava ameaças com eficiência. Mas com o tempo, como todos, envelheceu. E a selva, que não perdoa nem ícones, começou a se mover contra ele. Quando caiu, o trono ficou vazio. E o vazio na natureza é convite à guerra. Foi então que a verdadeira disputa começou. Irmãos viraram inimigos. Alianças efêmeras surgiram e se dissolveram em sangue. A glória, tão desejada por todos, revelava seu lado mais cruel. Muitos que buscavam o trono pela força foram os primeiros a cair. Sekekama, como sempre, não foi o primeiro a atacar, mas também não seria o último a ficar. Ele esperou, analisou. Quando agiu, foi preciso, não grandioso. Evitou confrontos diretos, forçou rivais a colapsarem pelo desgaste. Venceu não pelo rugido, mas pela paciência. Um predador que entende o tempo se torna mais mortal do que um que apenas domina o território. Essa é uma verdade tanto da selva quanto da vida humana. Quantas vezes vemos pessoas sendo celebradas rapidamente como se o sucesso imediato fosse sinônimo de consistência? Mas o que sobe rápido demais, geralmente sobe vazio. O que cresce em silêncio, cresce com raízes. Sekekama é símbolo disso, de uma liderança que não precisa provar nada a ninguém. Com o tempo, Sekekama assumiu o comando. Tornou-se o leão dominante de um dos maiores territórios da região. Sua autoridade não vinha da brutalidade, mas da ordem. Suas decisões eram observadas por todos ao redor. Ele sabia o que tolerar e o que jamais aceitar. Um rei que impunha respeito até nos momentos de calma. Mas liderança, mesmo na selva, não é estática, é um fardo. E o maior erro de qualquer líder é acreditar que o trono é eterno. Sekekama passou anos consolidando o equilíbrio do território, protegendo as fêmeas, defendendo os filhotes, enfrentando invasores, suportando secas, escassez de presas, mudanças de estações. Ele sobreviveu ao que muitos não suportariam, e enquanto envelhecia, sentia o tempo exigindo seu preço. Seus músculos já não respondiam como antes. Suas feridas cicatrizavam mais devagar. Suas caminhadas se tornaram mais ponderadas, mas sua mente, essa permaneceu intacta. E é por isso que ele ainda era rei. Na vida humana, o envelhecimento é visto muitas vezes como uma perda. Mas talvez o que perdemos em agilidade, ganhamos em visão. Sekekama era a prova disso. Mesmo com a força reduzida, derrotava inimigos mais jovens usando estratégia. Sabia quando dividir grupos, quando isolar líderes rivais, quando atacar sem alarde. Ele compreendia algo que poucos compreendem. O verdadeiro poder está em não precisar usá-lo, em se tornar tão estável que a simples presença já evita o conflito.
Um poder que não grita, que apenas é. E mesmo assim o tempo continuava avançando. Novas coalizões surgiam, novos desafios. Leões jovens, sedentos por espaço e glória, surgiam de todos os cantos. Tentavam tomar o que Sekekama construiu, e ele, sempre que podia, evitava o conflito. Mas quando era necessário, deixava claro, sua coroa não seria entregue sem luta. Ainda assim, ele sabia que a passagem era inevitável. Nenhum leão reina para sempre, nenhum humano segura para sempre o controle. Há um momento em que precisamos largar, com sabedoria, o que passamos a vida inteira construindo. E esse momento chegou para Sekekama. Ele se afastou, não foi expulso. Ele escolheu partir. Entendia que sua presença poderia provocar mais guerras do que evitar. Entendia que o trono não valia o preço da destruição de sua própria linhagem. E foi sozinho, em paz, que ele desapareceu no horizonte. Não morreu como mártir, nem como vítima. Morreu como lenda. Não por causa de batalhas vencidas, mas pela maneira como enfrentou o tempo. Na sociedade humana, somos ensinados a buscar sempre o topo, a manter a imagem, a ser sempre os primeiros. Mas Sekekama nos ensina algo que poucos compreendem, que a honra em ceder, que a grandeza em não resistir àquilo que precisa mudar. Ser forte não é lutar o tempo todo. Às vezes, é aceitar que o ciclo chegou ao fim. Hoje, Sekekama não é lembrado apenas como um rei. É lembrado como o rei que venceu sem precisar dominar todos. Como aquele que entendeu que o trono mais poderoso é aquele que permanece mesmo depois da sua partida. Na vida, não é quem grita mais alto que fica na memória. É quem viveu com propósito, respeitou o tempo, soube quando agir e quando calar. E talvez, se você estivesse sentindo esquecido, ignorado, ultrapassado, não é porque está perdendo. Talvez, como Sekekama, você apenas esteja sendo moldado para um tipo de grandeza que não precisa ser explicada, apenas vivida.